Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Municípios relatam falhas no parcelamento previdenciário e retenções indevidas no FPM. A Confederação Nacional de Municípios, a CNM, recebeu em 3 de dezembro uma série de comunicações de gestores municipais apontando problemas na execução do parcelamento especial criado pela Emenda Constitucional 136 de 2025. O mecanismo foi instituído com o objetivo de permitir que os municípios regularizem débitos previdenciários e reorganizem suas finanças, oferecendo previsibilidade ao fluxo de caixa das prefeituras. Pelas regras, os entes locais fazem o pagamento de uma entrada e depois pagam parcelas mensais por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais, DARF, em um modelo desenhado para dar segurança jurídica e financeira ao processo de quitação. No entanto, na prática, gestores relatam que o sistema não está funcionando como esperado. Segundo as informações encaminhadas à CNM, algumas prefeituras têm recebido o comando de retenção no Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, mesmo após terem pago a entrada do parcelamento via DARF, procedimento orientado pela própria Receita Federal. Em determinados casos, a retenção segue ativa, inclusive depois do pagamento da segunda parcela, sem que os municípios tenham sido informados sobre o motivo da manutenção do bloqueio. Outro ponto considerado crítico pelos gestores é a ocorrência de retenções em valores muito superiores aos pactuados no parcelamento. De acordo com os relatos, mesmo após o pagamento regular da entrada e das parcelas mensais por DARF, as notificações de retenção do FPM apresentam montantes significativamente acima do acordado, o que indica possível falha no processamento das informações por parte dos sistemas federais. A CNM destaca ainda que o problema não se limita aos municípios que estão adimplentes com os DARFs. Há registros de casos em que, mesmo sem o pagamento da guia, há retenção no FPM, o que reforça na avaliação da entidade a necessidade de revisão técnica e de clareza nas regras aplicadas para evitar distorções e insegurança nas contas públicas locais. Diante do cenário, a Confederação já encaminhou o pedido formal de avaliação das situações relatadas e afirma estar monitorando o caso de perto. A entidade acompanha os relatos enviados pelos gestores, sistematiza as informações e busca esclarecimento junto aos órgãos competentes, com o objetivo de evitar prejuízos adicionais às finanças municipais e garantir a observância do que foi previsto na Emenda Constitucional 136 de 2025. A CNM também informou que entrou em contato com a Subsecretaria de Arrecadação, Cadastros e Atendimento, solicitando um posicionamento oficial da Receita Federal sobre as inconsistências apontadas. A entidade aguarda retorno e afirma que seguirá atuando para que eventuais falhas sejam corrigidas e que o parcelamento cumpra de fato seu propósito de apoiar o equilíbrio fiscal dos municípios. Ainda no tema FPM, a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, informou que o Banco do Brasil realizaria até às 18 horas do dia 10 de dezembro de 2025 o crédito correspondente ao adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios. O repasse seria de mais de 9,4 bilhões de reais e está previsto na alínea D do inciso 1 do artigo 159 da Constituição Federal, incluída pela Emenda Constitucional 55 de 2007. O montante é calculado com base na arrecadação líquida do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados no período de 1º de dezembro de 2024 a 30 de novembro de 2025. Trata-se de um reforço financeiro tradicionalmente aguardado pelos gestores municipais, sobretudo no encerramento do exercício fiscal, quando há maior pressão sobre o orçamento público. Para que os municípios possam estimar o valor aproximado da cota individual a ser recebida, a STN orienta que seja aplicado um fator de multiplicação sobre a terceira cota do FPM do mês de novembro de 2025, já deduzido o Fundeb, que foi creditada no dia 28 de novembro. O resultado desse cálculo fornece uma estimativa preliminar dos recursos adicionais que cada ente receberá. A orientação busca auxiliar as administrações locais no planejamento financeiro de fim de ano, garantindo previsibilidade às gestões municipais, enquanto aguardam a consolidação dos dados e o efetivo crédito dos valores. Operação Unha e Carne. Alerj decide revogar prisão de Bacelar.
Em uma tarde marcada por tensões, discursos acalorados e clima de dramaticidade digno de novela política, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, decidiu, em sessão extraordinária, pela soltura do presidente afastado da Casa, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. O placar de 42 votos a favor, 21 contra e 2 abstenções escancarou a divisão interna e alimentou ainda mais o turbilhão político que tomou conta do Estado após sua prisão. A votação, acompanhada com expectativa por aliados, opositores e curiosos, virou o centro das atenções no Palácio Tiradentes. Corredores ferviam com rumores, enquanto parlamentares trocavam acusações e discursos inflamados sobre a postura da justiça e o futuro da própria ALERJ. Rodrigo Bacelar foi preso preventivamente na manhã de quarta-feira, 3 de dezembro, como parte da Operação Unha e Carne deflagrada pela Polícia Federal. A ação, que já vinha sendo tratada como explosiva nos bastidores políticos, ganhou contornos ainda mais espetaculares porque a prisão ocorreu enquanto Bacelar prestava depoimento na sede da própria PF, no Rio de Janeiro. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou a captura imediata após indícios contundentes de que Bacelar poderia estar envolvido em um esquema de vazamento de informações sigilosas. Segundo a Polícia Federal, Bacelar é suspeito de repassar informações internas da Operação Zargum, que tinha como alvo o deputado estadual TH Joias, posteriormente preso. Esse vazamento teria antecipado detalhes cruciais da operação, comprometendo meses de investigações e levantando suspeitas de que um grupo influente tentava blindar aliados políticos. A PF afirma que o vazamento atrapalhou o andamento das diligências, levantando dúvidas sobre quem mais poderia estar envolvido no suposto esquema de proteção a parlamentares investigados. Dentro da Assembleia, a sessão que decidiu pela soltura de Bacelar foi carregada de emoção e retórica inflamável. Parlamentares favoráveis à liberação alegaram exagero na medida e defenderam o direito do deputado de responder às acusações em liberdade. Já os contrários classificaram a decisão como temerária e alertaram para o risco de interferência nas investigações. Enquanto isso, nos bastidores, aliados de Bacelar teriam mobilizado intensa articulação para garantir votos suficientes, movimento que, para opositores, reforça a narrativa de que o caso é apenas a ponta de um iceberg político. O deputado Carlos Mink, do PSB, favorável à manutenção da prisão, afirmou que o crime organizado tem tentáculos no poder público. Ele afirmou, abre aspas, temos que cortar esses tentáculos, senão este parlamento será contaminado pelo crime organizado, fecha aspas. Já a deputada Índia Armelau, do PL, afirmou, abre aspas, eu quero que é justo, estamos indo para um caminho sem volta, não temos mais o poder para defender o que é certo. Toda hora iam pedir alguma coisa a ele e aí ele servia. Agora que ele está preso, ele não serve mais, fecha aspas. Com a decisão da ALERJ, em breve Rodrigo Bacelar estará novamente em liberdade, mas o ambiente político permanece contaminado por incertezas. As investigações da Polícia Federal continuam em pleno andamento e a suspeita de envolvimento em vazamento de informações sigilosas paira como uma nuvem carregada sobre o deputado. O episódio promete render novos desdobramentos e cada passo do processo deve ser acompanhado com atenção por um Rio de Janeiro já acostumado a histórias políticas que mais parecem roteiros de novela. Caixa autoriza a contratação de mais de um financiamento imobiliário. Confira as regras. Desde terça-feira, 9 de dezembro, os clientes da Caixa Econômica Federal podem novamente contratar mais de um financiamento imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE. A possibilidade estava interrompida desde novembro de 2024, mas foi restabelecida para atender às necessidades do mercado e ampliar as opções disponíveis para famílias e investidores. Com a medida, pessoas que já têm um financiamento habitacional ativo na Caixa, incluindo seus cônjuges independentemente do regime de casamento, passam a estar autorizadas novamente a solicitar um novo crédito imobiliário pelo SBPE. As operações feitas com recursos do SBPE têm atualização do saldo devedor pela taxa referencial, taxas de juros a partir de 10,99% ao ano e prazo de pagamento de até 420 meses. Em comunicado, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, afirmou que a retomada das novas contratações só foi possível graças à flexibilização do compulsório da poupança, uma das mudanças anunciadas em outubro para o crédito imobiliário. Vieira explicou que a medida eleva a liquidez do sistema financeiro e garante maior capacidade para as operações de financiamento habitacional. Segundo o dirigente, a decisão contribui para manter o ritmo de concessões, mesmo em um cenário de queda nos depósitos da caderneta de poupança. A reabertura para múltiplos financiamentos integra um conjunto de iniciativas anunciadas pela Caixa para estimular o mercado imobiliário e ampliar o acesso à moradia.
Entre as iniciativas estão: aumento do teto do Sistema Financeiro de Habitação, SFH. O limite do valor dos imóveis financiáveis subiu de 1,5 milhão para 2,25 milhões, ampliando o acesso de famílias de renda média e alta ao crédito com condições mais vantajosas. Maior cota de financiamento. O banco voltou a financiar até 80% do valor do imóvel na modalidade de sistema de amortização constante e até 70% na tabela Price, exigindo uma entrada menor. Nova linha de crédito para reformas. Lançada em outubro de 2025 dentro do programa Reforma Casa Brasil, a linha oferece taxas atrativas. A Caixa também passa a operar 30 bilhões do Fundo Social para o Minha Casa Minha Vida, renda de até R$ 9,6 mil, e 10 bilhões em linha própria com recursos do SBPE para famílias com renda superior. E otimização do compulsório da poupança. Mudanças regulatórias do Banco Central dão mais estabilidade ao setor e aumentam a previsão de orçamento do SBPE para 2026. Principal banco no mercado imobiliário, a Caixa tem 67,1% de participação no setor. A carteira imobiliária do banco chegou a 905 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2025, alta de 11,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Até setembro de 2025, as novas contratações somaram 174,4 bilhões de reais. Mais detalhes sobre financiamentos e simulações estão disponíveis na página da Caixa na internet. Conascens abre inscrições para curso gratuito de aperfeiçoamento. Trabalhadores da saúde de todos os níveis da rede de atenção do SUS já podem garantir vaga no aperfeiçoamento da prática em coordenação do cuidado a partir da Atenção Primária à Saúde, APS, formação inédita desenvolvida para fortalecer o papel estratégico da APS como porta de entrada e ordenadora do sistema de saúde brasileiro. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASCENS, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde e o AC Camargo Cancer Center. O objetivo central do programa é aprimorar a capacidade da atenção primária em resolver a maior parte das necessidades de saúde da população logo no primeiro contato com o SUS. Ao fortalecer a coordenação do cuidado desde a base do sistema, espera-se agilizar respostas, evitar encaminhamentos desnecessários e garantir um percurso mais eficiente e humanizado para o paciente. Para construir o projeto, as instituições ouviram profissionais que atuam na ponta, identificando lacunas de conhecimento e desafios enfrentados no cotidiano dos serviços. As contribuições ajudarão a orientar o conteúdo pedagógico e a estruturar um percurso formativo alinhado às necessidades reais da rede. O aperfeiçoamento terá duração de 22 meses, totalmente à distância, com aulas gratuitas e autoinstrucionais hospedadas no ambiente virtual de aprendizagem do CONASCENS. Serão 360 horas de conteúdo distribuídas em 37 disciplinas e módulos temáticos, entre eles princípios fundamentais da APS do SUS, coordenação do cuidado na APS, estratificação e classificação de risco, uso de sistemas de informação na gestão clínica, saúde bucal na APS, avaliação e monitoramento, oncologia e saúde mental na APS, abordagem do paciente neurodivergente, condições crônicas transmissíveis e não transmissíveis, cuidados por ciclo de vida e paliativos, promoção da equidade nos territórios, manejo de eventos agudos e pequenos procedimentos, entre outros. Para obter o certificado, o participante deverá alcançar mínimo de 70% de aproveitamento nas atividades avaliativas. Embora voltado principalmente para equipes da atenção primária, o curso é aberto a toda a rede de atenção à saúde. Podem se inscrever profissionais de nível médio ou superior da vigilância em saúde, da atenção especializada e de outros serviços que integram o SUS. A atenção primária é reconhecida como a principal porta de entrada dos usuários no sistema de saúde. Ela atua na promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, respondendo pela maior parte das necessidades da população e contribuindo para a organização e eficiência do SUS. A iniciativa busca, portanto, fortalecer a base do sistema e qualificar o cuidado, ampliando a capacidade resolutiva da APS e promovendo um SUS mais integrado, ágil e centrado nas pessoas. As inscrições podem ser feitas de 10 a 30 de dezembro no portal do CONASCENS. Acesse o FAQ do aperfeiçoamento e faça sua inscrição através do link disponível em portalconvênios.com. Bolsa Família. 179 municípios recebem pagamento unificado em dezembro.
o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, unificou neste mês de dezembro o calendário de pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás em 7 estados, contemplando 179 municípios. A medida representa um investimento superior a 284,48 milhões de reais, destinado a beneficiar mais de 405.300 famílias inscritas no Bolsa Família e outras 93.900 atendidas pelo Auxílio Gás. Os recursos estão disponíveis para movimentação desde quarta-feira, 10 de dezembro. A antecipação tem como objetivo reduzir os impactos enfrentados por famílias que vivem em áreas com estado de calamidade pública ou situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Nesses locais, o repasse é realizado no primeiro dia do cronograma oficial, sem a necessidade de seguir a ordem habitual baseada no número de identificação social, o NIS. Na região sul, 32 municípios do Paraná foram incluídos na unificação do pagamento. O estado foi duramente atingido no último mês pelos estragos provocados pela passagem de um tornado. Para essas cidades, o MDS destinou 14,55 milhões de reais ao Bolsa Família, beneficiando 21.900 domicílios e outros 411.900 reais ao Auxílio Gás, assistindo 3.745 lares. Em Rio Bonito do Iguaçu, município mais afetado pelo fenômeno climático extremo, 1.529 famílias receberão o Bolsa Família e 168 serão contemplados pelo Auxílio Gás. Somados os repasses, ultrapassam 1 milhão. No Nordeste, o Rio Grande do Norte segue enfrentando os efeitos da seca, que atinge 120 municípios. No estado, 166,46 milhões de reais foram liberados para 251.200 famílias beneficiárias do Bolsa Família. Pelo Auxílio Gás, mais de 62 mil lares receberão o repasse, que soma 6,82 milhões de reais. Em Sergipe, 9 municípios continuam sofrendo com os prejuízos provocados pela seca e pela estiagem. Nessa região, 45.800 famílias serão contempladas pelo Bolsa Família, com investimento de 30,76 milhões, enquanto 9.405 lares receberão Auxílio Gás, totalizando 1,03 milhão. No Piauí, 2 municípios tiveram o pagamento unificado em dezembro. O estado receberá 1,45 milhão de reais para atender 2.125 domicílios inscritos no Bolsa Família. Outros 845 lares serão beneficiados pelo Auxílio Gás com repasse de 93,17 mil reais. Em outros pontos do país, as destruições causadas por chuvas e ventos fortes colocaram, além dos municípios do Paraná, 7 em emergência em São Paulo. Nas cidades paulistas, são 19.060 domicílios atendidos pelo Bolsa Família e mais de 6 mil pelo Auxílio Gás, com um repasse total de 13,35 milhões de reais. Além das situações relacionadas a desastres climáticos, o governo também direciona atenção especial a regiões em condição de vulnerabilidade ampliada, como o território Yanomami. No Amazonas, 3 municípios terão acesso ao pagamento unificado, com 14.500 famílias recebendo o Bolsa Família e 4.560 sendo atendidos pelo Auxílio Gás. Os investimentos somam 11,89 milhões e 501.600 reais, respectivamente. Em Roraima, 6 cidades foram incluídas na medida. No total, mais de 50 mil famílias serão contempladas pelo Bolsa Família, com um repasse de 36,36 milhões, e outras 7.313 receberão o Auxílio Gás, que terá investimento de R$ 804.430. Durante o período de pagamento unificado, estão suspensos os processos de qualificação cadastral, revisão e averiguação, evitando bloqueios ou cancelamentos dos benefícios. A unificação do calendário vale por 2 meses. Caso o município permaneça em situação de emergência ou calamidade, a medida poderá ser renovada mediante solicitação ao MDS. Em portalconvênios.com você confere quais são os municípios com calendário unificado. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!